Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu queria ter voltado antes, mas não deu. Agora estamos aqui para dar sequência naquele estudo, né, da revista, né, a última parte da revista Escola Bíblica Dominical. Eu fiz o tópico 1, agora vou fazer o tópico 2. O tópico 1, a síntese do tópico 1, diz o seguinte: a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Amém? Então, nós só poderemos ser vitoriosos, né, através do poder de Deus sobre nossa vida, porque nós não temos nada, não merecemos nada, né? Então, o que faz o crente vencedor é o poder de Deus que está sobre o crente. Essa revista, né, essa lição, presente lição que nós estamos estudando, o estudo é baseado em Efésios 6, 10 ao 20, onde fala sobre as armaduras, onde Paulo recomenda aos Efésios que eles, né, possam estar buscando de fato e de verdade as armaduras que vêm de Deus. Só assim o crente pode ser vitorioso. Não tem como o crente vencer se ele não estiver revestido do poder de Deus, né? O tópico 2 começa assim, ó: conhecendo o campo da batalha espiritual. Esse é o tema do tópico 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Só que nós já temos uma ideia, né? Não tem como você vencer uma batalha se você não conhecer o que é que você está enfrentando. Você tem que conhecer o inimigo, você tem que conhecer o que você está enfrentando para que você possa entender quem é ele, né? Essa luta que você está enfrentando, qual é a magnitude do poder dela, né? Do poderio que ela tem, né? Da vantagem e desvantagem que ela tem. Então você precisa conhecer. E o crente, na área espiritual também, ele tem que conhecer o campo espiritual, né? Ele tem que conhecer o inimigo da alma dele, ele tem que entender isso. Por isso, né, esse tópico traz esse tema tão lindo, tão maravilhoso. E o subtópico, o primeiro subtópico, diz assim: as astutas ciladas do diabo. Quando você entra no campo espiritual, a primeira coisa que você vai ver, né, na batalha espiritual, que todas as ciladas do diabo são astutas, né? Ele é maquiavélico, ele é traiçoeiro, né? Ele arma cilada para nos tirar a paz, para nos destruir. Então é por isso que nós temos que orar e vigiar. E nessa noite de sexta-feira, hoje, né, 3 de julho já, né, já iniciamos aí o 7º mês, irmãos, do ano de 2020, né? O ano tá voando mesmo, né? E esse tema, né, tá dizendo que as astutas ciladas do diabo. Esse é o primeiro. A expressão cilado do diabo, que é 6:11, né, de Efésios, indica as armadilhas articuladas, tá certo? Perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador. Então, Diabolos, irmãos, nada é mais ou nada menos do que caluniador, né? Ou acusador. Então, esses dois nomes, caluniador e acusador, significa diabolo, né? Que está lá em Mateus 4:1, João 8:44, 1 Pedro 5:8. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Então, o primeiro propósito dessas articulações malignas do diabo, o primeiro alvo é a igreja como um todo, do corpo de Cristo. Então, ou seja, a igreja universal, né? Algumas de suas astúcias são, primeira, confundir a mentira com a verdade. Então ele pega uma mentira e faz com que ela pareça verdade. As pessoas
enganadas, que ele é enganador, confunde, né? E aí muitas das vezes tem muitas pessoas, né? Por isso que a gente sempre tem falado em outros vídeos aqui, em outras mensagens que Deus tem nos dado, para a gente se preocupar com falsas doutrinas, por causa de homens enganadores, homens que vêm com algum texto bíblico e cria um pretexto ali, cria heresia, falsas doutrinas, e estão enganando a muitos, né? Então, irmãos, esse também é tido como enganador. E o diabo usa essas pessoas, se utiliza para destruir o reino de Deus, né? Então, irmão, nós temos que nos preocupar, porque essa é a armadilha. E essas mensagens, ela é coletiva. Ela não vem para destruir só uma alma, ela vem para destruir a igreja como um toda. E se nós somos parte do corpo de Cristo, então nós temos que cuidar individualmente, orar e vigiar, para que o diabo, com as suas astúcias, não nos pega desapercebida, mas que pega nós, irmãos, como está dizendo Efésios 6, a partir do versículo 10, revestir de toda a armadura de Deus, de toda, né? E a armadura, ela vem completa, ela vem com capacete, ela vem com couraça, ela vem... Então, irmãos, ela tem ela tem todos os seus aparatos. Paulo descreve ali, os irmãos vão ler ali, Efésios 6, a partir do versículo 10, os irmãos vão ver ali os aparatos, né? Que um crente tem que ter para estar enfrentando todos os dias, porque os dias são maus, porque o inimigo, irmãos, ele está ao nosso redor 24 horas, rugindo como um leão, né? Procurando a que ele possa destruir, tragar, com seus dardos, né? E se nós não tivermos o escudo da fé, esses dardos vão atingir nós, né? Mas vamos aqui. Fazer falsos... voltar aqui um pouco atrás. Deturpar as escrituras, que eu falei, já tinha algumas coisas, né? Que é pegar um texto e distorcer. Dissimular e induzir as dissimulações, né? Ele é dissimulado. Fazer falsos sinais, tem muitos milagres acontecendo aí, são falsos, tá? Tem muitas coisas aí, e lá no Apocalipse vai falar que vai fazer chover até fogo do céu. Então, irmãos, nós temos que ficar nos preocupados com esses falsos sinais por aí. Nós temos que orar, buscar de Deus a direção, para depois entendermos quem é que está fazendo. Não ficar também descrendo, irmãos, porque Jesus ainda continua curando no meio do seu povo, tá? Jesus continua curando, mas nós temos que orar e pedir discernimento de espírito, tá? Para que nós não venhamos pecar contra o Espírito Santo também, tá bom? Atribuindo a obra do Espírito Santo ao inimigo e atribuir a obra do inimigo ao Espírito Santo. Então nós temos que orar, pegar a direção de Deus, irmãos, e conhecer realmente a árvore que está dando fruto. Fazer acusações, irmãos, ele é prático em fazer isso, tá? Semear incredulidade, aqui mais está acontecendo, irmãos, dentro da igreja. Quantos escândalos têm acontecido no meio do povo de Deus? Pessoas que estão usando, né, os nossos púlpitos para cantar, para pregar, mas depois que sai fora, longe ali das câmeras, longe ali dos iPhone, etc e tal, né, da mídia, eles praticam coisas que, irmãos, que nem o ímpio pratica. E aí as pessoas descobrem, e aí, irmão, vão caindo na incredulidade. Porque uma pessoa que diz ser crente faz, e aí eles ficam, né, horrorizados, e aí a descrença entra, irmãos, e é um escândalo, é uma coisa aqui, outra acolá. Que nós possamos orar, irmãos, para que Deus nos cubra com sangue e com a graça dele, né? E promover ideologias anticristãs. Ideologias anticristãs. Nós estamos vendo aí várias leis, né, sendo criadas, né, que vêm confrontar, né, a nossa crença, a palavra de Deus. E tudo aquilo, irmãos, que vem contra a palavra de Deus é anticristã, tá certo? Ela é contra Cristo. E se ela é anticristã, ela faz parte também do maligno.
Entendeu, irmãos? Então nós temos que orar, porque ele vem dessa maneira, articulando e engenhando essas, né, artimanhas. Por isso que ele é astuto, a astuta cilada do diabo. Que nós possamos orar, buscar graça de Deus, sabedoria, entendimento, para que nós não venhamos cair, né, na cidade no ar. E aí termina assim: resisti-vos de toda a armadura de Deus. Revestir. Então nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, irmãos. Só assim, irmãos, nós vamos vencer o dia mau. O segundo subtópico vem o seguinte tema: o conflito contra o reino das trevas. Nós entramos num conflito. A igreja, irmãos, está nessa batalha. Não adianta nós tentarmos e pensarmos e achar que é tudo maravilha. Não, irmãos, nós estamos em guerra. E essa guerra só vai acabar quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, aí esse conflito vai acabar, porque Satanás será vencido. Né? O nosso general de guerra, o Senhor Jesus Cristo, vencerá ele de uma vez por toda. Mas enquanto isso não acontecer, a igreja segue triunfante no nome santo de Jesus, revestir de toda a armadura de Deus, nós vamos vencendo neste campo de batalha. Né? E diz assim, Paulo enfatiza que este conflito não é contra carne e sangue, irmãos. Nós vemos muitas brigas, né? Muitas contendas entre irmãos, até entre famílias, né? E é Satanás articulando por fora, com seus dardos, com as suas intriguinhas, com as suas mentirinhas, né? E jogando um contra o outro, e ele vai destruindo ministério, destruindo vidas de pastor, vidas de cantor, vida de famílias cristãs inteiras, irmãos. E isso, irmãos, está acontecendo bem debaixo de nós olhos. Por quê, irmãos? Porque deixaram de se revestir de toda a armadura de Deus. Porque tem muitas pessoas que acreditam que é muito crente, que conhece toda a palavra de Deus, né? E que já está bom. Não. Nós semeamos todos os dias, irmãos, e colhemos todos os dias. No reino de Deus se planta todos os dias. No reino de Deus, irmãos, se colhe todos os dias. Você colhe hoje o que você plantou ontem. E amanhã você só vai colher o que você plantar hoje. Se você não plantar hoje, você não colhe amanhã. Assim é o reino de Deus. É uma plantação, uma cultura constante, porque nós estamos no campo de batalha, nós estamos em conflito, irmãos, com o reino das trevas. Nós somos luz, e que comunhão tem a luz com as trevas? Que ligamento tem o ímpio com o cristão? O que nós vamos, que comunhão nós temos, nós que somos da luz, com as trevas? Nenhuma. Não tem como nós associar com esse tipo de coisa. Nós não podemos, irmãos. A igreja, ela está aberta para receber qualquer pessoa, mas ela não está aberta para receber qualquer doutrina. Não, irmãos. A doutrina tem que ser bíblica. É palavra de Deus. Então nós temos que cuidar das nossas almas e nos estar revestidos, irmãos, né? Não se trata de lutar contra o ser humano, mas trata o reino das trevas, das regiões celestiais. Então a nossa luta é com as trevas. O nosso campo de luta, irmãos, é no patamar bem mais alto que nós pensamos. Não é aqui do nosso nível, não é contra o nosso irmão. E se nós achar que nós vamos vencer essa luta nas alturas contra o inimigo das nossas almas, se nós não estiver revestido, nós vamos perder a guerra. Porque nós de nós mesmos não temos nada. Eu falei no primeiro vídeo, na primeira aula, que nós não temos nada. O poder que opera em nós é de Deus. É Deus que nos atribuiu, né, o poder dele para nós podermos entrarmos na batalha, assim como Davi entrou contra Golias e venceu Golias. Assim somos nós, né? Nós vamos para a batalha no nome do Senhor, mas para isso nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus, né?
E então a nossa luta é nas regiões celestiais, né? Essa declaração indica que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. 6, 11 e 12. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Porque o inimigo, irmãos, ele trata, a principal dele é coletivo, é a igreja universal. Só que aí, irmãos, ele também começa a travar uma guerra individual com cada pessoa. Porque nós somos igreja também individual, nós somos templo do Espírito. Então a ideia dele também é atingir individualmente. É minar um por um. Então a nossa batalha, irmãos, ela está um nível acima dessa questão de sangue. Porque a nossa batalha é no mundo espiritual. E nós temos que estar pronto, nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus para poder fechar. O terceiro tópico, irmãos, ela vem falar as agências da potestade do ar. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças da maldade, do mal, que marcha contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Então, irmãos, não é uma coisa simples, tá? São potestades, são legiões, são muitos espíritos contrários. E eles estão, irmãos, são príncipes príncipes das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Irmão, da maldade, só vem para fazer a maldade mesmo, mal mesmo, é causar mal, é destruição mesmo, irmãos. E nós temos que estar, irmãos, revestidos para que possamos resistir o inimigo, para que ele possa fugir. Não tem outro jeito, irmãos, não tem outra receita. Não existe outro caminho. Não existe, irmãos, outro meio. Só existe um meio, irmãos, da igreja vencer. É estar revestida de toda a armadura de Deus. É estar cheio de Deus, do poder de Deus. Só assim vamos vencer. Tá certo? Então, diz assim, e esses seres são caracterizados por 3 aspectos. O primeiro aspecto desses seres, né, das regiões celestiais, os espíritos da maldade aí, nas regiões, os principados, o primeiro aspecto eles são poderosos. Não são demônios poderosos, tá? Os títulos principados e potestade indicam poder, tá? Esse nome indica que eles têm poder, que indica poder, primazia, tá? E autoridade para agir. A Bíblia não diz que o mundo jaz no maligno. O diabo não falou, eu irei e reinarei como Altíssimo, eu vou edificar meu trono na mais alta nuvem, de lá vou reinar como Altíssimo. Presbítero, por que isso pode acontecer? Vou abrir um parênteses aqui. Porque quando Deus fez todas as coisas, e aí ele cria o homem, no 6º dia ele vai criar o homem e a mulher, ele diz para o homem, dê nome aos animais, cuida, tá? Gerencia. Então Deus deu para o homem governar a terra.
Então, a tarefa, irmãos, era do homem governar a terra. Mas quando o homem cede a mentira de Satanás, quando ele dá crédito à palavra do inimigo ali, ele passa o governo da terra para o inimigo. Pode ver que lá Jesus, quando foi tentado no deserto, ele mostra todos os reinos da face da terra para Jesus, e diz: a mim foi dado, e eu darei a quem eu quiser. Mas quem que deu para ele? O próprio homem, não foi Deus, irmãos. Deus deu para o homem. E o homem, ao desobedecer a Deus, deu crédito mais à criatura do que ao Criador, automaticamente ele passa a autoridade para o inimigo. O inimigo tem essa prerrogativa. Então, quando falo de principado, está falando de seres poderosos que agem com liberdade, irmãos, para destruir, tá? Para destruir. A questão é que ele não pode tocar no servo do Senhor sem que o Senhor permita. Porque Deus está à nossa volta. O salmista vai dizer assim: tenho posto o Senhor continuamente à minha direita, por isso ele está à minha frente. Né? E aí o salmista vai dizer, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então quem reveste-se de toda a armadura de Deus se descansa, porque ele está protegido por toda a armadura de Deus, e o inimigo não pode atingir, mais que ele tenha liberdade. Não estou dizendo que ele não vai sofrer ataque, porque ele está no campo de batalha, nós estamos. Não estou dizendo que nós estamos livres de sofrer enfermidade, de sofrer um acidente, de sofrer alguns arranhões nessa luta, não. Eu estou dizendo que nós vamos sair vencedor dessa batalha, porque o poder que está em nós, ela pertence a Deus, e o nosso Deus é muito mais maior do que ele, mas nós precisamos, irmão, estar revestido. Mas que revestimento é esse? Lê Efésios 6, versículo 10 em diante, irmãos, vão ver qual é. Né? Eu falei na primeira, os irmãos veio o primeiro vídeo, eu fiz toda a leitura e fiz aí o descorrimento. Então, irmãos, agora eu estou falando por que nós temos que ser revestidos. Eu estou aqui falando da primeira aspecto do inimigo. Porque o primeiro aspecto é que são poderosos, né? E tem príncipe das trevas, são líderes, irmãos, de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. É uma hierarquia. Esses príncipes são anjos mais poderosos ainda que os outros demônios. Então é um líder de um grupo de demônios, sob o comando do Deus deles, de Satanás. Então esses principados, irmãos, então nós temos que nos preocupar e correr rápido para os pés do Senhor, nos revestir de toda a armadura de Deus, tá bom? Irmãos, porque é disponível. Irmãos, Deus se dispôs tudo isso para a igreja é que tem que buscar, a igreja que tem que se revestir. Deus está pronto, irmãos, para nos capacitar, para nos ajudar, mas nós precisamos ir ao encontro dele. O segundo aspecto eles são malignos, irmão. Eles não têm nada de bonzinho. Tem muitas pessoas brincando com os espíritos, irmãos, achando que são espíritos de luz e etc e tal, mas são malignos. Malignos é mal, irmãos. Eles matam, eles destroem. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade, refere-se a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Todos os poderes que eles têm, irmãos, ele emprega todo esse poderio deles para o mal. Eles têm prazer na destruição. Eles têm prazer, irmão, de ver o homem e a mulher morrer. O terceiro e último aspecto, eles são astutos.
Irmãos, são astutos, maquiavélia, traiçoeiro, são cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todos os principados e poder e potestade do domínio. Então, irmãos, nosso Deus é poderoso. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fica aí com essa segunda parte, né? Nós vamos voltar aí. Eu quero fazer isso amanhã, né? Porque eu quero ver se na próxima semana eu começo na nova lição, né? No primeiro, eu quero aí trazer para os irmãos cada semana uma aula, tá bom? Essa revista é da CPAD, tá bom? Né? Da nossa publicadora das Assembleias de Deus, tá? Lições Bíblicas para Adulto, eu sou professor, então os irmãos possam estar aí. Ela terminou domingo passado, tá bom? Mas que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos, amém? Um forte abraço.